Olá, vamos iniciar a aula 5 da disciplina de instrumentação básica do curso de automação industrial, instrumentos de medidas e a teoria de propagação de erros. Erro de medição. Nessa aula eu vou deixar indicado em vermelho a apostila que contém o conteúdo que vocês deverão estudar. A apostila básica da disciplina, ela já terminou, então a gente vai introduzir novos assuntos a partir de apostilas diversas. Então essa parte é da apostila de metrologia de um professor da UFSC, é o professor Gonçalves Júnior. Então vocês vão encontrar referentes a essa parte o capítulo 4. Se quiserem aprofundar os estudos, vocês podem utilizar o restante do material. Então, o sistema de medição, ele é o responsável por executar a medição do mensurando. Então ele vai medir uma grandeza física do mensurando. O mensurando, ele tem um valor verdadeiro. E o sistema de medição vai indicar um valor que provavelmente é diferente do valor verdadeiro. A diferença entre o que o sistema de medição indica e o valor verdadeiro do mensurando é o erro de medição. O problema é que geralmente é impossível atingir o valor verdadeiro. É óbvio, se tivéssemos o valor verdadeiro, não haveria necessidade ou não existiria um erro de medição. Só que esse valor verdadeiro, ele, por diversos fatores, é impossível de ser alcançado. Como exemplo, a gente tem aí uma balança, e sobre a balança eu vou usar um peso padrão. O peso padrão é um peso com um valor de peso ou de massa, que eu conheço muito bem. É um padrão de calibração, portanto ele tem a sua massa muito bem definida. E eu vou utilizar ele sobre a balança. Então, olha, o peso, ele tem 1000 gramas mais ou menos 0,01 gramas. Ou seja, o peso dele pode variar no centésimo de gramas. Ou seja, esse peso vai ter um peso de 999,99 gramas a 1000,01 gramas. Então é um valor muito próximo do valor verdadeiro, que a gente chama de valor verdadeiro convencional. Então, ao eu colocar esse peso sobre a balança vai me indicar um valor de 1014 gramas. Então a gente tem o erro dado como o que é indicado pelo sistema de medição menos o valor verdadeiro convencional, que é o valor muito próximo do valor verdadeiro da grandeza medida. Então, nessa situação, a gente tem 1014 gramas indicados menos 1000 gramas do valor verdadeiro convencional. Logo, a gente tem um erro de 14 gramas positivo. Ou seja, o sistema de medição indica mais do que deveria. Tá certo? Então, esse é o erro de medição. Para medições repetidas, a gente tem a seguinte consideração: a balança, a mesma que a gente utilizou anteriormente, a gente vai ter um peso, uma massa padrão com aquela incerteza de 0,01 gramas, e aqui a gente tem uma escala para representar os valores medidos pela balança. Então, ao colocar a primeira vez a massa sobre a balança, eu vou ter o registro de 1014 gramas
como está indicado aqui. Então, ó, 1000, que é o valor verdadeiro convencional, 1010, 1014 eu vou marcar uma vez aqui. Então, aí eu retiro o peso e repito a operação. Na segunda indicação, ó, a balança me indica 1015 gramas. Então eu vou marcar 1015 gramas aqui, né, acima do 1000, 1010, 1015 gramas. E repito isso várias vezes. Ao colocar o peso, ó, eu vou ter lá 1017 gramas, vou lá registrar 1017. E assim eu vou fazer medidas sucessivas, certo? Então eu vou obter vários valores, todos esses valores girando lá em torno do 1015 gramas, tá? E todos esses valores, eles não são próximos do valor verdadeiro convencional, ou seja, não é o valor que a balança deveria indicar. Então ela necessita de uma calibração. Observe o formato das medidas, né? Eles vão ter uma distribuição que a gente chama de distribuição normal, tá certo? Então é uma distribuição baseada numa regra matemática de probabilidade estatística, né? Então a gente vai ter um valor médio dessas medidas que vai ser 1015 graus, 1015 gramas, e em torno dessas 1015 gramas a gente tem aí uma probabilidade da medida acontecer. Nós não vamos estudar a profundidade essa parte, né? Nós vamos ter um estudo mais qualitativo da parte de erros de medição. Mas o importante é refletir que o erro está sendo cometido, às vezes maior, às vezes menor, mas sempre em torno de um valor médio. Então, ó, a gente tem em torno do valor médio um erro médio, que é o erro médio de 15 gramas para várias medidas. Em torno do valor médio a gente tem a dispersão das medidas. Então a gente tem em torno do valor médio a dispersão dessas medidas. Então, ó, a gente tem um valor verdadeiro convencional, que seria o valor verdadeiro da medição, ou muito próximo do valor verdadeiro. A distribuição das medidas, de várias medidas. A gente tem a indicação, que seria uma indicação média, a média daqueles valores. E essa diferença entre o valor verdadeiro convencional e a indicação é a tendência. Essa tendência, ela é oposta, ou é a correção que o instrumento deve sofrer com o sinal trocado. E aí a gente tem uma incerteza do valor verdadeiro convencional, que no caso lá é 0,01 gramas, e a gente tem a incerteza em torno da medida que a gente vai efetuar aqui, que é uma característica do sistema de medição. São os erros que o sistema pode proporcionar, né, em torno do valor médio. Os tipos de erro. A gente tem o erro sistemático, é a parcela previsível do erro, corresponde ao erro médio. Então, a gente tem aquela tendência que vai ser possível de corrigir o erro sistemático. A tendência a gente utiliza para corrigir o erro sistemático. E o erro aleatório é uma parcela imprevisível do erro. É o agente que faz com que a medição repetida, que medições repetidas levem a distintas indicações, que é dada por aquela dispersão normal, certo? Que é aquela dispersão das medidas em torno do valor médio. Aquelas são impossíveis de serem eliminadas, elas sempre vão existir. Então, o erro aleatório a gente tem que controlar, e o erro sistemático a gente pode eliminar
fazendo a calibração correta do instrumento de medida. Precisão e exatidão. Precisão e exatidão são parâmetros, são definições de parâmetros qualitativos associados ao desempenho de um sistema. Então, um sistema com ótima precisão repete bem com pequena dispersão. Ou seja, os valores medidos são muito próximos daqueles valores em torno do valor médio, certo? Então, quando aquela curva da distribuição normal ela é bem justa, bem comprimida, a gente tem um sistema com ótima precisão. Não quer dizer que ele tenha uma boa exatidão. Um sistema com excelente exatidão praticamente não apresenta erros. Ou seja, o sistema com boa exatidão é aquele instrumento que vai apresentar as medidas muito próximas do valor verdadeiro convencional. Outras definições. A tendência é uma estimativa do erro sistemático. Como eu falei, a gente determina qual é essa tendência, né? E aí a gente, através de um valor verdadeiro convencional, que é uma estimativa do valor verdadeiro, não é um valor verdadeiro, e a correção, que é a constante que, ao ser adicionada à indicação, compensa o erro sistemático. Ou seja, a correção é a tendência com sinal trocado, certo? É igual a tendência com sinal trocado. Conhecendo a tendência, a gente aplica a correção no sistema de medição e elimina o erro sistemático. Como exemplo, a gente tem a mira, que já foi apresentada numa aula passada. A gente tem lá um canhão que dá os 20 tiros, né? A gente vê que esse círculo vermelho representa a dispersão dos tiros, ou seja, nesse caso a dispersão é pequena, então o sistema tem uma boa precisão, entretanto ele tem um erro sistemático grande, né? Que a gente vai medir e vai chamar isso de tendência, né? Eu vou calcular o valor médio, a diferença entre o valor médio e o valor verdadeiro convencional, que seria a mira, né? Eu vou ter a tendência. Então, para mim fazer a correção desse erro sistemático, o que eu vou fazer? Eu vou jogar uma correção, que é a tendência com sinal trocado, certo? Então, o que eu vou fazer? Para mim corrigir esse erro sistemático, eu vou aplicar a mira do canhão nesse ponto, certo? E quando eu fizer executar os 20 tiros, né? Ou seja, aqui vai estar lá a correção igual a menos a tendência, né? Com sinal trocado. E quando eu executar os tiros mirando aqui nessa posição amarela, ó, aí eu vou ter um instrumento com boa exatidão, porque aí ele vai dispersar pouco, né? Ou seja, vai ter uma boa precisão e todas as precisões e todos os tiros vão estar próximos ou muito próximos do valor verdadeiro convencional. Ok? Ou pequena dispersão. Algumas outras definições. Curvas de erro é o gráfico que representa a distribuição dos erros sistemáticos e aleatório ao longo de uma faixa de medição. Então, no caso da balança, ela pode medir massas de 0 a 15 kg, por exemplo. Tá certo? Então a gente vai ter as medições feitas a cada 1 kg, por exemplo. Então eu vou usar um peso padrão de 1 kg, como foi feito. Depois eu vou usar um de 2, um de 3, um de 4, até os 15 kg. Tá? Em cada vez que eu fizer isso, eu vou ter uma dispersão dos resultados em torno daquele ponto, possibilitando eu construir uma curva de erros, certo? Então, o instrumento que tiver calibrado, toda vez que eu executar uma medição, a medida vai estar dentro da curva de erros. O erro máximo é o maior valor do módulo do erro que pode ser cometido pelo sistema de medição nas condições em que foi avaliado. Então, o maior módulo do erro, ou seja, a diferença entre o que foi medido e o valor verdadeiro convencional, vai ser o erro máximo. Muitas vezes esse erro máximo é apresentado no instrumento de medição.
aqui a gente tem as fontes de erro. Então a gente tem o mensurando, que é o que a gente vai medir. A gente vai medir através de um sistema de medição. Esse sistema de medição vai dar uma indicação que o operador vai receber. Tá? Então, que fontes de erros a gente pode ter? A gente pode ter erros de fatores internos e erros de fatores externos. Os fatores internos são aqueles que acontecem dentro do sistema de medição, tá? E os fatores externos são os fatores que ocorrem fora do sistema de medição. Além disso, a gente pode ter os erros causados pela retroação. Então vamos definir cada um dessas fontes de erro. Erros provocados por fatores internos são imperfeições dos componentes e conjuntos internos do sistema de medição. Então podem ser imperfeições mecânicas, imperfeições elétricas ou outras imperfeições dependendo do sistema de medição. São também causadas por não idealidades de princípios físicos, né? Como exemplo, a gente tem de novo a balança. A balança vai medir o peso de um elemento, né? Só que para a gente calcular, para a gente medir o peso de um elemento, a gente utiliza aqui uma mola. Essa mola se distende conforme o peso que é pendurado sobre ela. E aí a gente tem o sistema de indicação do peso. O que pode acontecer? O alongamento dessa mola em função da força aplicada ou do peso que a gente quer medir, ele pode não ser linear. Ele pode ser linear até um certo instante e depois ele passa a ser não linear, que é a não idealidade dos princípios físicos, certo? Então a gente tem região linear, região não linear. Quando a gente tem medidas nessa região não linear, o nosso sistema de medição vai apresentar um erro causado por fatores internos. Neste caso, a não idealidade dos princípios físicos. Erros provocados por fatores externos. Então, a gente pode pensar em condições ambientais, temperatura, pressão atmosférica, umidade, tensões e frequências da rede elétrica, contaminações. Tá? Então, por exemplo, a temperatura ela pode atuar na constante da mola. Dependendo da temperatura que se encontra o instrumento de medida, a inclinação da curva pode ser modificada. Quando a temperatura é menor, esse material ele se torna mais rígido, ou seja, a inclinação dessa curva muda. Então, o certo seria fazer a medição, executar a medição sempre em condições externas controladas. Tá? Se for um equipamento elétrico, a gente pode ter, por exemplo, tensão e frequências da rede elétrica influenciando no resultado de medição também. Tá? Contaminações também podem provocar erros externos. Tá? Então é tudo aquilo que não depende do sistema de medição, são fatores externos. Os erros provocados por retroação representam quando a presença do sistema de medição modifica o mensurando. Então a gente tem lá um reservatório, né, um copo lá, alguma coisa assim, né, que eu tenho um líquido a 70 graus e eu vou usar um termômetro para fazer a medida da temperatura desse líquido. Só que o meu termômetro está a 20 graus, né? O que eu vou fazer? Eu vou mergulhar ele no líquido, eu vou esperar o termômetro entrar em equilíbrio térmico com o líquido, ou seja, o fluido aqui dentro vai atingir a mesma temperatura do líquido, esse líquido vai sofrer uma dilatação e vai fazer a indicação da medida. Só que o que acontece? Como eu coloco um líquido a 70 graus
um elemento a 20 graus dentro do líquido a 70 graus, quando eles entrarem em equilíbrio térmico, esse sistema vai aquecer, ele vai sair de 20 e vai para uma temperatura maior, e esse líquido ele vai sair da temperatura de 70 graus e vai para uma temperatura menor. Ou seja, eles vão entrar em equilíbrio térmico a 65 graus. Dessa forma, o que eu vou estar medindo aqui não vai ser a temperatura inicial do líquido, ou seja, o valor verdadeiro convencional. Vai ser um valor diferente daquele que eu medi por conta do sistema de medição. O sistema de medição provocou um erro de retroação, ou seja, ele modificou o mensurando. Ok? Erros introduzidos pelo operador. Estes são os mais frequentes, né? Então, habilidade do operador, né? Quando ele tem habilidade, ele já fez aquilo várias vezes, então ele sabe como fazer, né? Acuidade visual, ele sabe observar o sistema de medição, tá certo? Então é muito comum com elementos básicos como trena, régua, paquímetros, né? O cara tem uma boa acuidade visual e uma habilidade para fazer a medição, para não fazer um erro grosseiro, certo? O erro grosseiro é aquele erro que é produzido pela falta de habilidade do operador, né? A técnica de medição, né? Então, por exemplo, ele pode perceber que ao tentar medir o reservatório de 70 graus lá com um termômetro muito grande, ele vai produzir um erro de retroação. Então ele vai modificar a técnica de medição para reduzir o erro do operador. Cuidados em geral, tá? Então é muito importante a experiência do operador na hora de executar as medições. Força de medição, isso também é muito comum. Às vezes o operador ele aplica uma força excessiva no instrumento de medição e acaba provocando uma modificação do valor do mensurando, tá? Então isso também é uma habilidade do operador. E a dilatação térmica, né? Também é uma variação produzida pela temperatura do meio, né? Então, as propriedades dos materiais modificarem suas dimensões em função da variação de temperatura, né? Então, um material com dimensões C e B, quando a gente aumenta ou diminui a temperatura dele, ele sofre uma dilatação térmica. Então, eu tenho que compensar essa dilatação térmica no sistema de medição, né? As variações que são causadas por um coeficiente de dilatação térmica linear aqui devido a uma diferença de temperatura. Então é possível de se calcular essa variação e aí corrigir isso no sistema de medição. Então, por último, a gente tem os instrumentos de medida, né? Então, lá na apostila de instrumentação industrial dos Castelletti, na página 6, né, a partir na página 6, a gente tem instrumentos de medida de pressão, instrumentos de temperatura, vazão e volume, instrumentos de nível e instrumentos especiais. Aqui a gente vai procurar envolver todos os instrumentos, né, as grandezas mecânicas, elétricas possíveis de serem medidas e aquelas que de fato são importantes para quem está fazendo um curso técnico de instrumentação industrial. Tá? Então vocês podem ir adiantando o conteúdo, dando uma lida nessa apostila, e na próxima aula a gente detalha melhor cada um dos tipos de instrumentos. Ok? Então é isso. Um abraço.